Vamos lá. Entrando, né? Vamos ver aqui. E aí? E o friozinho aí, tá muito? Ué, 10 graus, assim, a madrugada toda, acho que dá pra gente ter saudade de um certo lugar aí, né? Essas 2 últimas noites eu me recordei com força de Aveiro. Nossa, pois é. que gelo. Essa noite aqui, hoje amanheceu aqui em casa 9. E aqui em casa é um pouquinho geladinho, né? Que eu moro no alto, né? Que é bem frio. Esfriou bem mesmo. É para não dizer que a gente não teve inverno esse ano, né? Porque já quase na hora de acabar. Sim. Começou aí? Já tá chegando gente aqui. Live, 1 minuto e 4, é porque eu não vejo os comentários. Gente, quem foi entrando, dá boa noite. E nós já, de antemão, né? Saudamos a todos vocês. Ei, Eliana. Ei, tá boa, Eliana? Boa noite. Ai, eu sou assim, parece que eu tenho formiga, eu não consigo ficar quieta. Eu estava lendo aquele material, entendeu? Não pode fazer muita gesticulação. Eu lembrei da minha primeira vez que eu fui dar palestra e eu perguntei, como é que dá palestra? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Eu falei assim, ixi, Maria. Então não vou, não. Então essas éticas não funcionam muito, não pode gesticular muito, é tudo cheio dos quietinho. Na verdade, tem uma série de recomendações, mas a gente observa e cumpre aquilo que tem a ver com a gente, sem nos descaracterizar, né? No mais, acreditando... Ei, Beatriz, Leonor. Leonor, tá boa. Regra é para ser... Não, é porque se ficar demais, engessa, né? E o engessamento é bem contrário a justamente isso que a gente vai falar hoje. Exatamente. Aliás, a gente vê demais isso, né? Não criticando nada nem ninguém, não, mas fica artificial, né? Para mim, né? Do meu entender, quando fica muito cheio de regrinha, a coisa não vai. Estou só fazendo uma continha aqui, assim, de uma palavra. Para variar, não é? Eu quero ver se eu consigo compartilhar o link aqui para direto lá na minha página. Para chamar as pessoas. 6, 7, 7 e 4, 11, 12, 18, 19, 20. Ei, Ana Maria! É isso aí, Leonor. Natural. Acho que a gente tem que ser, né, Leonor? Boa noite, Ana Maria. A gente tem que ser, porque o mundo da Matrix é um mundo artificial. E nós esquecemos ou deixamos de lado o ser natural na sua forma natural de ser, né? E eu falo que hoje parece que é um reaprendizado que a gente está fazendo em largar uma série de coisas, né? Aliás, a máscara diz muito isso, né? Largar as máscaras de lado e conseguir ser a gente do jeito que a gente é, né? Exatamente. Nos despir de tudo aquilo que não somos. Sim. Ei, Márcia, boa noite. Ei, Márcia. Exatamente. Isso aí, Leonor. O natural nos torna felizes. Quanto mais feliz, melhor a vibração, né? Melhor a gente fica. Lá vai ela para as continhas. Não, porque eu estava fazendo uma continha aqui. Eu já entendi aqui. É interessante. Normalmente né? Sempre. Mas
A numerologia da palavra crise, você já fez? Já. Então, é engraçado essa coisa mesmo de como que a crise, ela na verdade é uma outra face, ela tem essa face, né, das oportunidades que de outra forma não se apresentariam. Sim. E só que as pessoas, de um modo geral, elas se deixam absorver tanto pelo aspecto problemático, pelo aspecto negativo, sim, que às vezes as oportunidades estão assim, ó, pulando, dançando na frente e as pessoas não enxergam. Lógico que em algumas situações ocorre de uma forma bem mais sutil, né? É preciso realmente ter olhos de ver. Mas eu acredito que na maioria das vezes elas estão bem visíveis e é uma espécie de cegueira, né? Que as pessoas permitem ou não conseguem evitar que impeça. Ei, Rosa, boa noite. É aquele velho padrão. Existem outras formas, mas o velho padrão se não é pela dor, é pelo amor, ou se não é pelo amor, é pela dor, né? Uhum. E, em geral, nós estamos muito habituados nesse velho padrão. Ainda é esse paradigma, né, Dulce? Ainda é. Está deixando de ser, mas... Ei, Leozinho, já está em casa? Ei, boa Léo, noite. Boa noite. Crianças lindas como sou. Ainda mais Adorei. com criança. É isso mesmo. Mas ainda é esse velho padrão, né? Mas porque é hora de deixar de ser. Exato, porque isso foi enaltecido. E é triste, né? Foi enaltecido e foi colocado como uma premissa para você chegar a Deus. Né? É aquela coisa, né? Do quanto mais sacrifício, melhor. Sim. Quanto mais difícil, melhor. Sim. Nós até falamos que a dedicação, né? Na live passada, a dedicação é completamente diferente de esforço. Né? Completamente diferente. E essa coisa de a gente... É como uma espécie de uma culpa ainda, voltando lá na história de Jesus, né? Toda a subida do Gólgota, carregando a cruz, apanhando para chegar lá em cima e a ressurreição acontecer. Né? Só que isso foi lá atrás e é como se a gente carregasse essa culpa aí incutida em nós, quer dizer, ele sofreu tanto, nós também, para poder chegar lá, nós precisamos sofrer. E não é muito bem por aí, bom, tem sido por aí esse caminho, só que aí é o caminho da via dolorosa. A via dolorosa é essa, né? Mas isso realmente tem sido sistematicamente enfatizado, né? Haja vista que a grande festa da cristandade, que na verdade é a Páscoa, que não é só, Sim. né? Na verdade a Páscoa foi herdada, né? Sim. O cristianismo incorporou, mas assim, digamos que a grande data, a grande comemoração do cristianismo seria a ressurreição. E o que é que se faz? Coloca-se foco muito mais na paixão, na dor e no sofrimento do que no fato da ressurreição em si. E isso é uma forma de manter esse mesmo padrão, né? Eu gosto com relação a isso de questionar do porquê que, às vezes, a maioria das pessoas, né, de quem segue alguma religião e enfim, estuda e adora citar passagens bíblicas, que valorizam imensamente algumas partes, alguns trechos, mas deixam de validar, na minha opinião, o que seria mais importante, que é quando Jesus diz aquilo que eu faço, coisas ainda maiores, vocês também podem fazer, né?
E a todas as passagens, as inúmeras passagens onde ele ressalta cada um de nós como também sendo filhos do Criador, como Sim. também tendo esses poderes, né? Então, Sim. a gente vê que não é por acaso, né? Que se dá prioridade, preferência e ênfase a determinados aspectos e outros são praticamente ou ignorados ou muito pouco valorizados. Sim, e se a gente for olhar lá, por todo o processo pelo qual ele passou, e segundo a história, foi para nos libertar, quer dizer, romper com o sofrimento, nós não entendemos nada, né? Exato. Ou não deixaram que a gente entendesse. Né? Porque ano após ano a ladainha é a mesma e aí o sistema de crenças e toda aquela história continua aqui preso, né, no nosso sistema. Hoje a gente está começando a prestar atenção nisso, né, por conta de, eu acho que é de tanto sofrimento e de tanta tensão dentro do campo que a gente tem visto ou sentido, né, que é como se a gente chegasse a um ponto que é o beco sem saída. Então, eu preciso arranjar uma outra solução para que eu consiga vencer tudo isso sobre outros aspectos, né? A física quântica veio explicar tudo isso. Eu acho que Jesus foi o grande físico quântico, né? Mas a física quântica atualmente vem muito explicar para a gente a questão do campo, a questão da ressonância, da sincronicidade, né? E de todos os muitos aspectos que estão envolvidos nesse processo, que não é tão visível assim para a gente, mas é sentido. Sim. E é bastante sentido, né? Então, é aquele... E às vezes, a gente, quando começa a entender de fato o que significa esse campo e toda uma estrutura, no início a gente fica até um pouquinho chata, e eu pelo menos fiquei. Não sei se foi só no início, não, sabe? Boa. Não sei se eu tenho certeza que não foi só no início. Eu acho que eu sou meio insuportável. Não, mas é assim, às vezes você passa a escutar um pouco mais aguçadamente, não só o que eu mesmo falo, como o que as outras pessoas estão dizendo. Sim, sim. Né? E eu lembro uma vez que uma pessoa virou e falou assim, nossa, eu só tenho X em dinheiro até final do mês, estava no início do mês. E eu falei, vamos parar. Cancela isso aí, você prestou atenção no que você falou? Você falou que até o final do mês você cortou todas as possibilidades de entrar um dinheiro, de você ganhar de presente, ganhar numa loteria, de alguém te oferecer um baita de um trabalho, enfim, você cortou tudo isso. Ai, Du, você virou uma chata. Mas vai indo, a gente começa a fazer isso de uma forma tão natural, né? Porque as coisas, elas gritam assim, né? Certas falas. E a gente vai ficando realmente com um feeling mais aguçado para detectar pela nossa própria observação e cuidado em não cair nessas repetições, né? Sim. E aí a gente começa a ser policial da gente mesmo e por tabela dos outros. Aí eu falei, na hora que eu ouvi, eu falei, ops,
caladinha, be quiet, boquinha fechada, calada, não falo mais, eu só observo. Dulce, mas será que não é para falar mais? Porque não, é para deixar de falar? Eu acho que é óbvio. Não, depende. Então, depende. Óbvio, e principalmente você como professora, mas óbvio que a gente não vai doutrinar ninguém, mas de repente eu falo algumas coisas. Outro dia eu me peguei no supermercado, eu não sei se eu contei isso, e a menina, tinha acontecido uma tempestade à noite, e a menina falou assim, nossa, eu pedi essa noite, aí falei, ai, meu Deus, eu acho que é agora, Jesus está voltando. E eu comecei a pedir, não, Jesus, agora não, agora não, agora não. E eu olhei para ela e falei assim, como assim? E ela falou assim, não. Eu falei, mas posso saber por que você pediu para Jesus não voltar? Aí ela falou assim, não, é porque eu não estou pronta ainda. Eu me acho. Eu falei, aí eu olhei para ela e falei, como assim? Aí ela falou que não se acha merecedora, que ela. Eu falei assim, olha, vamos ver as coisas de uma outra maneira. Deus é pai, mãe amorosos. Deus é pai amoroso, mãe amorosa. Sim. E assim como você tem filho? Aí ela falou, tem. Pois é, assim como você olha para o seu filho com toda amorosidade, você não passa por cima, às vezes, até das coisas que você sabe que não devia passar, que você acha que não devia passar, você não passa por cima, faz vista grossa. Então você acha, minha filha, Deus é puro amor, ele não está nem aí para as bobagens que a gente faz, porque na verdade nós estamos aqui para ele se experimentar através de nós. A menina ficou assim, num papo no caixa do supermercado. Só que assim, eu acredito, óbvio que tem situações que não cabe. Você também, né? Acho que a gente tem essa percepção. Sim. Mas também acredito que seja parte do nosso papel, sabe? Dar cutucar. Um toquezinho. É o tal do cutucar, exatamente. né? Dar aquela cutucadinha para ver se a pessoa acorda. Não, você joga uma coisinha ali, de repente acende e muda a perspectiva da pessoa. E a gente continuou conversando mais um pouco, e ela virou para mim no final e me agradeceu tanto. Ela falou, nossa, você me fez pensar de uma forma que eu nunca tinha pensado. E eu estou falando isso agora e estou ficando toda arrepiada, porque foi muito forte. E assim, não custou nada, foi espontâneo. Eu não falei querendo impor minha opinião, mas amorosamente fazendo um convite para ela olhar de uma outra forma. Sim. E acho que às vezes isso pode fazer toda a diferença, né? Eu acho que faz, né? Toda a diferença, né? Eu falei boca calada porque tem pessoas que não aceitam, né? A gente colocar. E como é aquilo, a gente fala, né? Mas tem que respeitar o outro lado de receber ou não. Mas exatamente. Isso é muito sério, né? Porque foi toda a forma de doutrinação, o próprio merecimento, somos todos merecedores, né? Ei, Sheila, boa noite. Somos todos merecedores, né? Nós somos pura luz, a centelha divina está aqui dentro, né? Aliás, Deus está aqui dentro, né? Então, a gente é o fractal dentro dessa história inteira aqui, mas foi tanto culpa e pecado que foi colocado dentro das histórias todas, que as pessoas não se sentem merecedoras de ser feliz, de ser próspera, de ser abençoada, de ter uma vida leve, fácil. O fácil não quer dizer que não vai acontecer nada, não é isso, né? Não é isso. A gente tem que sempre prestar atenção naquela diferença entre sofrimento e dor. Né? O sofrimento é quando eu agarro e não solto as histórias, né? Eu não perdoo, eu não solto aquilo, então eu fico presa dentro daquele padrão. Agora, quando eu consigo soltar, se eu cair e bater o joelho no chão, vai doer, é óbvio. Mas doeu ali, pronto.
ou pode até doer um dia inteiro, né? Dependendo do tipo de queda, mas eu não fico lamentando a lamúria, né? Que é essa coisa de ficar remoendo ali, e aí você não consegue sair para um olhar diferenciado, para uma coisa mais leve, né? Então, a vida mais leve, não necessariamente a pessoa não tem dor. Eu conheço pessoas que têm processos de dor enormes, mas jamais deixam de ficar, de sorrir, de estar feliz, de estar... Isso é uma atitude interna, né? E esse entendimento de campo, né? Quando a gente entende que aquilo que ei, Dolores, eu emano dentro de um campo, é o que vai voltar para mim, porque eu estou criando aquela realidade, né? Entrando aqui dentro do assunto de hoje, né? Que é a crise, né? O que é uma crise? Né? A gente está vivendo ela aqui, mas volta e meia anunciam crises. Sim. Né? Eu já fiz um vídeo a respeito de crise, assim. Porque vira e mexe, né? Tema recorrente. Sim, que eu falei assim, jogar a crise no ventilador, né? Uhum. E não precisa fazer nada. Mesmo sem existir a crise é criada. Sim. Porque se vem crise, as pessoas já pensam em recessão. Se tem recessão, eu tenho que puxar o freio de mão. Aí, se eu estou mais ou menos, eu vou demitir funcionário. Aí, se eu estou mais ou menos, eu vou parar de comprar, porque eu tenho que guardar. E a crise é instalada. Né? É todo um processo de engrenagem que, por si só, se não estamos atentos, por si só, ele se faz. Né? Quando a gente aceita algo que é imposta, sem enxergar um pouquinho além daquilo que está sendo falado, a gente é levado no roldão, como diz, né? Dentro desse processo de crise. Na verdade, me parece que a crise, assim como algumas outras palavras, são aquelas palavras-chave, né? Que vão estar ali disparando como gatilhos, funcionando como gatilhos para o medo. E, na verdade, voltamos sempre ao medo. O medo é que está por trás de tudo. Deixa eu só dar boa noite aqui, só porque senão sobe a tela aqui. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Márcia. Boa noite, Sheila. Dolores. Márcia Regina, olha, minha cunhada, obrigada. Dolores, Ariane e... Ariane está falando aqui que todo mundo acredita na crise e entra em pânico. E é isso mesmo, porque, na verdade, tudo vai prestar a este fim, né? Tudo vai levar a esse objetivo, porque é através do medo que nós somos dominados, paralisados e continuamos a agir como massa de manobra. O que eu fico vendo, assim, de uns tempos para cá, foi feita uma lavagem cerebral muito violenta, né? Num determinado grupo de idade, principalmente, mas uma faixa. Isso vem sendo trabalhado há muito tempo. Quando a gente quer algo, a gente trabalha sistematicamente sobre esse algo. Essa questão aí, dentro de um campo, pode ser verdade, como pode ser mentira. Falada muitas vezes, principalmente uma mentira, falada que é verdade, ela se torna uma pseudo-verdade.
porque as pessoas passam a acreditar naquilo. Como uma verdade, se dizem que é mentira, daí a pouco também as pessoas começam a não acreditar naquilo, né? Aliás, o teoria da conspiração veio dentro dessa coisa. Todo mundo que começava a arranhar a verdade era considerada teóricos da conspiração. Foi dado esse nome carinhoso, os teóricos da conspiração, para quê? Para desacreditar, tá? Essas mentiras sendo colocadas dioturnamente dentro do campo, as pessoas entram aí nessa coisa do medo. E o medo é a melhor ferramenta que quem entende utiliza para manipular uma massa. Uhum. Agora, se eu for olhar numericamente, o que diz a palavra crise, né? Crise dá 14 que dá 5. Se eu somar aqui, vai dar 14 que dá 5. 5 fala do quê? Liberdade, ousadia, experimentar coisas novas, sair da zona de conforto e fazer diferente. Quer dizer, isso, né? Sim, e não quer dizer nada ruim. A crise é pronto. Uhum. Crise, ok. Acesse o seu dom. Faça diferente. Uma saída. Acha uma saída onde ela não está aparente, mas ela existe. Sim. Até, por exemplo, dentro da palavra crise, as vogais dão 6. Tá? 6 pede o quê? Responsabilidade. Sua visão, como é que você enxerga, até em termos de ética e tudo mais, porque dentro de crise muita gente pode desvirtuar, porque está em crise, eu posso passar por cima dos outros, não, né? Eu tenho que estar em harmonia, trabalhar com os grupos, principalmente dentro de uma família, né? Quando leva para uma crise, é onde mais a gente tem que ser responsável e trabalhar com harmonia. E as consoantes, quer dizer, o que é externo dentro da estrutura da crise, é o 8, que está pedindo o quê? Que eu esteja na minha força, na minha presença. Empoderamento, visão ampla da vida. Eu consegui enxergar de longe para poder o quê? Conseguir ultrapassar os obstáculos. Porque o 8 tem essa facilidade. Isso tudo está dentro da palavra crise. Mas, em geral, a gente vai para o medo. A palavrinha medo paralisa, porque a palavrinha medo dá 20. 20, México, é 2. Emoção. As emoções. Aí as emoções, aí é o bicho, né? Aí que a coisa pega, porque eu me aprisiono nos velhas experiências não tão boas assim. A coisa pega por causa do apego. Exato. Pegadinha. Né? Então, assim, é interessante quando é óbvio que as pessoas não têm essa visão que eu tenho de uma palavra, né? Quem não... Mas é tão interessante que quando a gente consegue enxergar além, porque crise traz o quê? Oportunidades. Sim. E não quebras. Nós ou temos às vezes quebra, mas quebra de um mas em geral de um estado que se não fosse dessa forma não seria quebrado, e o fato de quebrar não significa necessariamente que é ruim. Então é preciso ir desconstruindo e ressignificando cada uma dessas palavras que a gente vem utilizando com conotação negativa. Porque muitas vezes até um vaso precioso que se quebra pode ser
reaproveitado e formado um maravilhoso mosaico muito mais bonito do que o vaso quebrado. Diga aí a sua irmã que trabalha com mosaico, né? Sim, Maria Helena. O Leozinho também faz mosaico. Ah, pois é. E tem toda aquela coisa não sei se é o Japão, que eles pegam o vaso quebrado e em vez de colar, tentar cobrir, tentar esconder, não, eles colam e pega a tinta ouro, que é a das mais caras, dentro das pinturas em cerâmica, é muito cara o ouro, então Sim. ele vai e pinta de ouro aonde foi quebrado, para mostrar que ali foi consertado com ouro, mostrando toda a caminhada daquela peça, né? Que se tornou muito mais valiosa em função desse acontecimento. Exatamente. Que é a forma que nós precisamos realmente olhar para as coisas difíceis, para as quebras, as rupturas que acontecem na nossa vida, né? Como uma oportunidade de iniciar algo novo, né? Nesse ponto de vista, até a própria morte. E acredito que tudo isso está relacionado com a questão do criar na crise, ou tirar o S da crise para que fique CRI, que é justamente a partir desse novo olhar, né? Se passar a olhar cada porta que se fecha, de repente te obriga a olhar para uma janela que você nunca olhou, Sim. Né? Te faz pensar em possibilidades que nunca foram pensadas. A partir do momento, obviamente, que não se permite essa paralisação através do medo e do apego às situações que não podem ser retidas, que não podem ser mantidas. A questão é que muitas vezes, por insegurança, por temer o que está por vir, sendo que, gente, a única certeza que nós temos, ou uma das únicas, né, é que nós vivemos na impermanência, na inconstância. Se não for assim, não é vida. Não. Mas se esse olhar, igual você falou, a gente conseguir manter o olhar para o bem, para o belo, né? Porque o 6, inclusive, que é a essência da palavra crise, é o belo. E é a arte, que é a própria criação. Quer dizer, é você ali conseguir extrair o belo de todas as situações, né? A quebra aí, essa desconstrução, né? Na verdade, é aquilo que está impedindo de você trazer mais de você mesma, mais dos seus próprios dons, né? Às vezes dando aquela guinada 360 graus, né? Você estava indo... Mas 360 graus em espiral ascendente, porque 360 graus no plano volta para o mesmo lugar. 360 graus em espiral ascendente. Está subindo, né? Subindo novas experiências, né? Que é o que a crise aí pede, novas experiências, ousadia. O 5, ele quer ir para a vida, experimentar, experienciar, na verdade, né? Então ele traz essa informação dele. Mas se a gente tira o Szinho, né? Fica CRI. E CRI dá 11, número mestre. Pois é. Né? Que é o quê? Um portal. Então, Exatamente. A crise, quando você pega o S, em vez de tirar e jogar ele fora, né? A gente tira o S só. O 3, porque o S vale 3. Eu tenho que lembrar aqui que eu não trabalho com a numerologia pitagórica, é outra. A tabela é diferente. Então, S vale 3. O 3 é o filho, é a criação, é a conexão, é o artista.
né? Então, dentro da palavra crise, tem um artista aqui dentro. Exatamente. Né? Ele tem o artista. Aliás, a primeira letra do C também é 3. Quer dizer, o artista está aí dentro. Então, ele traz essa coisa do artista, das milhões de ideias. Ele precisa estar conectado para ele conseguir, então, criar, né? Uhum. Mas, voltando aqui para o 11, né? Esse 11 é um portal. Então, eu tiro aquele 3, quer dizer, ou utilizo esse 3 para poder prestar atenção nas minhas ideias, e um portal se descortina à minha frente. Agora, esse portal continua, eu preciso passar por ele. Para eu passar por ele, eu tenho que estar diante de mim mesmo e me aceitar, é o primeiro passo. Porque voltamos para o autoconhecimento, é sempre o passo inicial. Eu preciso me olhar, é como se eu estivesse me olhando no espelho, e me aceitar. Porque quando eu faço isso e consigo, abrem portas internas. E dentro dessas portas internas, ou dimensionais, ou conscienciais, vai trazer aqui acesso, às vezes, a ferramentas que antes eu não via. Sim. Né? Muitas vezes é só necessidade, né? É que nos faz descobrir esses potenciais. Muitas vezes nós carregamos, todos nós carregamos, né? Inúmeros potenciais, inúmeras possibilidades, inúmeras capacidades que muitas vezes nós não conhecemos e que, diante da necessidade, mas quando estamos com esse novo olhar, com essa disposição, sim, nutridos pela confiança, então isso nos permite, né, essa redescoberta de nós mesmos dentro das possibilidades, num primeiro momento, tidas como negativas ou tidas como difíceis, mas que justamente também poderia ser comparada à dor do parto, né? É um momento difícil que antecede algo muito bom. Sim, sim. Beijinho, Cacilda, bom trabalho. Beijo. É isso. A dor do parto não é sofrimento. É dor, mas não é sofrimento. Não. Porque vem algo tão fantástico depois, né? A vida está ali te dando algo novo, né? A criação. Que é a própria criação. Né? Eu peguei a palavra criatividade. E é tão interessante, dá outro número mestre. Que é? 33. Uau! Né? Que é a energia crística, ou a consciência crística. Então, é tão interessante isso, né? Quer dizer, você dentro da crise, você cria. E você acessa todo esse manancial, né? Não só abre o portal, como acessa aí um nível de consciência para lá de elevado, né? Porque o 33, ele vem comunicar o amor, né? Ele vem expandir o nosso ser, quer dizer, a criatividade dá 6. O que é no fundo, ele é um 6. O que é a alma da palavra crise? 6. O que é a alma da palavra cri, sem o S? 6. Quer dizer, essa consciência já está embutida dentro desse processo todo, que é aquilo. Hoje ainda é uma necessidade, porque a gente não consegue
ainda ir pela via do amor, né? Aí ir pela via da alegria, da leveza. Então a gente ainda vai, mas se o nosso olhar começa a mudar do sofrimento, né? Sair dos apegos, sair do medo e conseguir olhar para os nossos dons, para os nossos talentos, quais são as possibilidades que eu tenho diante daquilo, a gente muda. Né? E hoje a vida está pedindo isso. Hoje a vida está pedindo que a gente olhe para os nossos dons. A vida está pedindo, falando para nós 24 horas, qual é o teu talento? Você está feliz fazendo o que faz? Se está, perfeito. Mas se não está, comece a olhar para o seu. O que você amaria fazer? Porque é ali que está a força da informação. Uma vez, numa live, era até do Grabovoi, falando sobre a imortalidade, e falando que não há mais necessidade da gente morrer. Mas isso não seria a morte espiritual que ele está falando. Ele está falando de morte física, que hoje a gente já está no patamar de não precisar mais que esse corpo morra, para poder começar depois a arranjar outro corpo, começar tudo de novo, papapá, aquele processo todo. E aí uma pessoa, eu achei aquilo para mim foi o máximo, uma pessoa vira e escreve assim, quer dizer... Então, se eu não vou morrer, meu marido também não vai morrer e eu vou ter que ficar com essa pessoa que eu odeio pro resto da vida. Meu Pela Deus. Eternidade, né? Pela eternidade. E isso é muito interessante da gente prestar atenção. Se nós estamos entrando em um outro patamar de consciência, nós estamos entrando e pedindo isso, né? Porque a gente está pedindo isso. Mudar consciencialmente, elevar vibratoriamente. Quer dizer, você quer fazer o que você faz pela eternidade? Pois é, isso cadê? te traz vida, os teus olhos brilham quando você está ali fazendo aquilo. Isso não quer dizer que você não possa mudar, mas quando o seu ser faz aquilo que ama, ele é criativo. Sim. Nunca é igual. Nunca é igual. Porque ele está sempre no presente e vai ser sempre dentro da energia do presente, do agora. Então é muito interessante, né, quando a gente começa a fazer pequenas perguntinhas básicas. E uma pergunta básica é essa, por exemplo, que a gente pede tanto uma outra situação, uma outra realidade, mas quais as decisões, quais as atitudes que nós já estamos adotando dentro do quadro atual que seja compatível, que seja condizente com a realidade que a gente está projetando. Sim. Até que, então, nós queremos caminhar, nós queremos chegar ali, mas a gente vai caminhar para cá? Quer dizer, pode até ser que lá na frente essa estrada, esse caminho se conflua com aquele que é o que a gente quer. Mas se a gente quer ir para lá, então por que a gente já não se posiciona para lá? Aí, a partir das nossas pequeninas escolhas do dia a dia, como, por exemplo, deixar de ver televisão, como, por exemplo, não alimentar conversas menos elevadas, né? Pequenas coisas que vão ajudar vão ajustar o GPS para o caminho que a gente quer. Sim. Isso volta lá para a sua conversa com a menina do supermercado, né? A que estava trabalhando no caixa. Quer dizer, ela pediu, mas na hora que ela achou que a coisa ia chegar, ela não, pelo amor de Deus. Né? Assim, mais um pouquinho que eu ainda não consegui, não. Sim.
Mas isso também volta lá no tema da nossa primeira conversa, né? Que muita gente assustou quando a gente perguntou se a pessoa está pronta para morrer, né? O que é estar pronto para morrer? Está pronto para a morte? E ainda que seja a morte como fim apenas de uma situação, né? E que é, na verdade, a transição para outra. Mas que se a gente começar a viver verdadeiramente cada instante como sendo o único que de fato é, né? Com certeza a gente vai ser levado a fazer escolhas mais sábias. Escolhas que nos ajudem a não desperdiçar o que nós somos, o que nós temos, o tempo, enfim, não desperdiçar os nossos potenciais. Sim. Porque a hora é agora, é o único momento que a gente tem. E essa situação de crise, né, que há tantos meses nós estamos enfrentando, eu acho que é um momento bem interessante de cada um parar e fazer um retrospecto e olhar para si mesmo como era, né, quando tudo isso começou, e olhar em que patamar que se encontra agora, se as coisas estão caminhando dentro de uma perspectiva, lógico, né, do que é possível, mas também tem que tomar cuidado, porque isso aí é uma pegadinha, mas eu falo enquanto as limitações que existem, né, que são, enfim, estão aí. Mas o quanto que esse período é fecundo, é oportuno, né, para que dentro de nós realmente aflorem novos valores, novos conceitos, novas virtudes, novas criações. Sim. É o período fecundo quando eu não estou presa no medo. Né? Porque se a pessoa está presa no medo, ela paralisa. Sim. Né? E aí ela não consegue enxergar a luz. Criação é luz. Uhum. Ela não consegue enxergar isso. Né? Então, a única coisa que rodopia dentro da cabeça da pessoa é como se fosse uma ameaça constante, né? É aquela coisa assim. Eu vi isso muito fortemente dentro do meu próprio processo, quando de repente eu resolvi mudar e tirar determinadas coisas da minha, pelo menos como carro-chefe. E o que eu escutei de gente falando, como você é louca, né? Se eu escutasse isso, eu jamais teria experienciado ou vivido o que eu estou vivendo hoje. Porque eu teria paralisado em algo, com medo de perder, sabe assim? Então, nós temos que aprender a ter esse grande olhar para nós mesmos. E nos honrar profundamente, porque seja a ferramenta que for do lado externo, não é negar nenhuma ferramenta, pelo contrário, é valorizar essas ferramentas. Sim. Mas se a ferramenta me domina, perdeu o sentido. Perdeu. Eu tenho que ter todo o entendimento das coisas para poder fazer sentido dentro de mim e a partir daí a criação se faz, porque aí eu vou acessar o meu caminho, os meus talentos e a minha forma, porque é aquilo que a gente começou lá no início, senão fica engessado. E aliás, essa analogia do engessado, essa palavra, me lembra uma analogia que é muito boa para isso, a respeito da utilização de ferramentas ou de artifícios durante um certo período, que é como a pessoa que quebrou uma perna, um membro lá, e precisa, depois da recuperação, de usar muleta,
Sim. E depois da muleta ela vai passar para a bengala, o andador, sim, até que ela vai voltar a andar normalmente. Sim. Então, certas ferramentas que nos são apresentadas, ou né, que a gente passa a utilizar no percurso, em determinados momentos e por um período, elas servem exatamente para isso. Porque, como uma costureira, por exemplo, que no início da sua atividade ela precisa de riscar todos os moldes e fazer tudo bonitinho, e depois, com a experiência, com o desenvolver daquela né, aquela habilidade natural vai se desenvolvendo, ela não precisa mais daqueles moldes, ela já faz tudo ali. Né? Então, muitas vezes são essas ferramentas que a gente vai ter que deixar ao longo do caminho. E você falou isso aí, e eu fiquei até emocionada, e eu sou muito grata por, de alguma forma, ter estado presente nesse processo, assim, e assistindo e tentando te apoiar, né, na decisão difícil que foi essa transição em determinado momento, mas que tem trazido grandes alegrias, né, Dulce? Porque quando a gente... É aquilo, fecha uma porta e abre um portal. Eu adorei isso. Fecha uma porta e abre um portal, que é algo transcendente. Sim, sim. E se a gente não confia no nosso coração e naquilo que está aqui pedindo, a gente fecha essa comunicação. Uhum. E aí a gente fica sem escutar ou sem perceber porque é como se o som ficasse muito baixinho, e o som que vai falar mais alto são das nossas emoções, que está aqui, ó, no plexo, que é a gente tentando estar no controle das situações, totalmente ligado com a mente, que vai trazer todos os níveis de experiências não tão boas assim. Então presta atenção, toma cuidado, olha você, melhor um pássaro na mão do que dois voando, aquelas coisas assim, né? Que a gente conhece milhões de falas, né? Agora, esses saltos, né, que a própria crise pede, né, que vai dar 5 ali, romper com fronteiras, abrir novos caminhos, sair da zona de conforto, eu tenho que confiar nisso. Eu tenho que me lançar, porque senão a coisa não acontece. É o salto, né? É o salto. Que muitas vezes a gente pode até ter a sensação de estar saltando no escuro, mas quando a gente reconhece, a gente já assumiu a própria luz, nunca é no escuro. É sustentado por essa confiança de quem sabe, né? De quem conhece, sabe quem é. E às vezes as pessoas perguntam, né? Porque muita gente fala, você deve ouvir isso também, com certeza, né? Eu queria ter a sua coragem. E eu sempre falo, gente, não queira ter a minha, você já tem a sua, só olhe para ela e reconheça. Né? Porque é algo que já existe em cada um de nós. O problema é que muitas vezes a gente está acostumado a agir de uma forma tão naquilo que se espera, naquilo que é aparentemente mais seguro, naquilo que não oferece tanto risco, que a gente esquece. Né? Esquece que existe, sim, a coragem está lá, porque na verdade a coragem é o quê? É agir com o coração. Sim. E isso todo mundo é capaz, né? Quando se dispõe a isso. Deixa eu dar uma lidinha aqui Vai lá. Eu esqueci que eu tinha que ter feito uma pausa, assim, para poder ver os comentários. Vamos ver, vou pegar aqui mais para cá. Crise está até em relacionamentos pode ser fortificante, transformação positiva, diz o Léo. Verdade. Se a crise for olhada pelos dois como uma oportunidade de crescimento e de reconstrução de algo melhor, né? Dizer, minhas cicatrizes são troféus que vejo com amor. É isso mesmo. A Ariane disse que é a primeira vez que ouve e está amando. Obrigada, Ariane. Espero que esteja conosco aqui mais vezes. A gente está aqui toda quarta. Obrigada pela presença. A Márcia diz que é buscar a solução. A Cacilda, né, que já despediu, adorou ouvir. Eu nem tinha visto a Cacilda aqui. Parabéns pela live, muito aprendizado. Ela foi fazer um atendimento. Que bom.
Conheço essa história de pedir e depois empurrar para lá. Diz, é mais comum do que se pensa, né? Sim. A Ariane fala com relação a amar a si mesmo. Sim, o amor a si mesmo, né? Nasce a partir do autoconhecimento. E é fundamental para qualquer outro tipo de conquista, né? Só se constrói a partir desse patamar. Diz a Márcia que está encantada com o painel atrás de mim, que eu estou coroada. Eu gosto de ficar brincando com as asinhas aqui atrás. É uma libélula, tá vendo? É uma libélula. Aí eu gosto de ficar brincando com as asas aqui, fica parecendo que as asas são minhas. Isso é criatividade, né, gente? Essa questão do... Você falou mais no início, eu queria te pedir para fazer o cálculo, ou da palavra doutrina, porque eu estava refletindo sobre isso hoje, né, do quanto tá muito tem sido muito falada essa questão, né, da doutrinação. Sim. E eu estava refletindo do quanto que as doutrinações roubam a capacidade da pessoa pensar por si mesma. E a pessoa doutrinada, ela não se apercebe disso. É porque, ao meu ver, a doutrinação é um processo que acontece de uma forma sutil, inteligente, e vai enredando a pessoa, e quando a pessoa... Ela não se dá conta, mas ela já está, né, totalmente enredada naquilo. Aí fiquei pensando nessa palavra. Aí o que tem a ver com isso? Tem a ver que quanto mais doutrinação, seja de que natureza for, menor a possibilidade da pessoa estar agindo em consonância com essa chama criativa, né? Valorizando e deixando que se manifeste. É um bloqueio enorme. Uhum. A palavra doutrina dá 30, que é 3. Oh, que curioso. Curioso, né? Que fala aí, é uma ideia lançada, né? Porque tem a ver com comunicação, né? É a comunicação de uma ideia, né? Sim, Ariane. É uma comunicação de uma ideia, porque o 3 fala das ideias, tá? É o campo de ideias, o grande perigo do 3, porque o 3 é a ideia, comunicação, autoexpressão, alegria, criação, criatividade, né? É o artista, mas pode virar aquele boêmio, depressivo, ele não sabe comunicar a própria ideia ou fica preso só nas ideias. Não consegue manifestar, exatamente. Uhum. E interessante que a doutrinação, né, dá 47 que dá 11. Então, nossa, a doutrinação é um portal, tá? Invertido, exatamente. Invertido. Porque os números sempre vibram de muitos lados. Nas polaridades. Exatamente. E aí, o que acontece? O 11 é um portal. É uma liderança espiritual, é você acessar os seus muitos dons, telepatia, clarividência, clareaudiência, quer dizer, o 11 é uma antena parabólica, ele está sempre muito à frente do tempo dele, tá? Mas na onda negativa, ele pode se tornar aqueles radical, levanta bandeira para radicalismo, entende? Aí ele sai totalmente do propósito do que seria aquela informação, entende?
Esse 11 aqui, vindo de um 47, ele vai estar preso dentro do 4, que seria uma estrutura rígida, onde você não pode sair dos limites. Uhum. Isso gera medo e insegurança. E o 7 do lado, com todo um conhecimento, ou pseudo, talvez, baseando ou injetando, né? Por exemplo, uma igreja fez? Ela injeta o quê? Uma pseudo espiritualidade. Uhum. Porque, na verdade, é um portal mais de aprisionamento e não do verdadeiro significado do que seria a palavra religião, no sentido de te religar ao teu divino interno, né? Então a gente meio que saiu do propósito. Portal é portal, pode ser portal né? Um portal luminoso, mas um portal não tão luminoso assim. Então, daí é a importância da gente perceber por onde, né, você está trilhando e o que você está recebendo, se aquilo realmente está vindo com uma frequência bacana, né? É como doutrina da 30, coração também da 30. Então, realmente, o caminho é sentir... Nós temos que sentir, e essa conexão aqui você se vibra alegria, se vibra, agora se vibra medo, porque a doutrina veio muito para você te encher de dogmas, crenças e por aí vai. Para traçar uma linha e só pode caminhar em cima daquela linha. Você não pode fazer zigue-zague, você não pode arriscar um passo fora, dançando um passo para lá, um passo para cá, nem pensar. Não. É rígido, né? Rígido. Vai em cima da linha. Rígido. Né? Então, aí a Ariane está perguntando qual que é o significado do 1111. O 11 é um portal, né? Esse portal, o primeiro lugar que a gente tem que passar é para dentro da gente mesmo, porque o 11 é eu diante de mim mesmo, para que eu possa, então, abrir as portas internas, né? E eu, então, conseguir consciencialmente e dimensionalmente me expandir. Tá? O 1111, ele, segundo, tem um livro que se chama 1111, que é da Solara, e isso eu li lá em 1987, 88, mais ou menos assim. Foi na época, mais ou menos, da convergência harmônica, e que, então, saiu esse livro, e fala o seguinte, tinha até um floral, que eu acho que era do floral do deserto, deve ter ainda. Eu tomei baldes desse floral, que era o 1111, que é o quê? Um disparador, é um código inserido em nosso DNA, que é um disparador. Significa o quê? Que quando a gente começa a visualizar o 1111, significa que está na hora de você acordar. Ele está dando um sinal para você, minha querida, desperta. Né? Então, hoje a gente já está aí vendo vários outros, né? 22, 22, 33, 33, a gente já está começando a ver outras frequências, né? Porque já o 1111 já tem uma leva de tempo, né, que está aí nessa ativação. E ano após ano, a gente passa por várias vezes nesses portais, né? Em relação a isso, uma observação, outro dia me perguntaram, uma pessoa estava comentando que estava vendo, assim, às vezes, hoje se está muito, como que a gente está muito no celular, né? Mas acontece comigo também, às vezes,
Tem dias que, assim, eu simplesmente recebo uma mensagem ou tenho que fazer alguma coisa e exatamente naquele horário está lá. Tem dia que acontece assim, 7 vezes, 8 vezes. 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. E aí, o que significa isso, né? Então, significa que nesse dia, quando acontecem inúmeras vezes, você está sendo lembrado ainda mais da necessidade de conexão com a sua própria essência, para poder receber orientações, informações que são importantes para aquele momento. Então, quando acontecer em dias de muita frequência, de ver várias vezes, horas dobradas, assim, é para ficar mais atenta, fazer mais momentos de introspecção, meditação, seja a forma que a pessoa quiser, de entrar em contato consigo mesma, né? Silenciando várias vezes ao longo do dia, para poder possibilitar essa comunicação do aspecto mais elevado do nosso próprio ser. Sim, né? Sim. A Eliane está perguntando, e o 18? Tá? É o nosso horário de iniciar a live. Eu escolhi dar dedo. Ô, Eliane, é o seguinte, se eu for olhar numericamente aqui, Deus dá 18 e Jesus dá 18. Qual era a fala de Jesus? Eu e o Pai somos um. Vai dar no final sempre um 9, né? Que é um número mestre. O 18 fala do início da vida eterna. E o 9 é aquele que fez a sua jornada. Ele caminhou, ele experienciou o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, e aí ele se torna um mestre, né? Ele tem bagagem dentro, ele é aquele que segura a lamparina, né, com a luzinha lá dentro. Para quê? É o professor que vai trazer uma informação, porque o intuito do 9 é o crescimento de todos, da humanidade. O 9 ama de forma incondicional. Não sei se foi isso que a Vanessinha, porque quem sugeriu a hora foi ela. Eu já estou fazendo a minha leitura. Não, mas a gente conversou, né? Eu queria 18 e 18, sim. Mais ou menos, né? Até porque eu sou sua aluna, né? Não pega nem bem para mim se eu falar que eu não sabia de nada disso, mas assim. Sim, e o fato de, no final, 18 e 18, Deus e Jesus, acho que é muito, muito interessante, né? Com a comprovação disso, eu e o Pai somos um. E no final da 9, né? Que é o que nós todos estamos buscando, quer dizer, o final desse ciclo de terceira dimensão, digamos assim, para irmos para uma outra, para um patamar mais elevado, para um processo onde a vida, né, seja aquilo que a gente tem pretendido, a gente tem procurado criar, né? Quer dizer, às vezes, dentro do que se apresenta, fazendo o nosso melhor, mas sempre procurando, né? Conquistar isso, construir. Tem uma questão, Dulce, que às vezes as pessoas também perguntam, né? Como que faz para manter, a gente tem falado sobre isso, para manter essa conexão, para melhorar, e especificamente em relação a essa questão da criatividade e de começar a fazer algo que esteja mais alinhado com o propósito. Eu posso falar por experiência própria, que por muito tempo, apesar de ter sido educada na Igreja Católica, muito cedo eu deixei de fazer as orações tradicionais e convencionais para fazer uma única oração. Eu sempre pedia, todos os dias, que eu seja levada pelos caminhos que melhor me levem a cumprir a missão que me trouxe aqui. Essa era a minha única oração, eu não pedia nada. Que eu seja levada pelos caminhos que melhor me levem a cumprir a missão que me trouxe, o propósito da minha alma, seja lá a palavra que a pessoa quiser, né? Mas eu acho não, tenho certeza,
Quando a gente pede a nossa própria alma que nos oriente, quando a gente, de coração, determina Sim. que ela assuma o comando, que o nosso eu menor abra mão da necessidade de controlar e permita essa ação do nosso aspecto mais elevado, as coisas começam a caminhar nesse sentido, Sim. porque a gente está dando não só um comando, mas uma permissão. E acho que essa é uma maneira, assim, é muito simples, basta fazer com convicção, com consciência. Começar a pedir, se está numa atividade que não é aquela que faz seu coração vibrar, comece a pedir a sua própria alma te mostrar o caminho. Nós temos que pedir. Estar atentos às respostas que vêm. Exato. Eu gosto sempre de falar, Vanessa, eu não sei se você já pegou em curso eu falando isso. Hoje, então, principalmente nesse período, que estamos todos dentro de casa, né? Tudo está sendo via internet. Sim. Eu faço uma compra de algo que eu quero, peço, e resolvo ir para a casa da minha irmã lá em Florianópolis. Esqueço que eu pedi, entendeu? Quer dizer, não estou atenta. O carteiro vai chegar, vai bater campainha e não vai ter ninguém. Na terceira vez, eles devolvem para o depósito, deixam um recadinho que estiveram lá, daí a 7 dias eles devolvem para o remetente. Muitas vezes é isso que acontece, né? A gente pede, mas não está aberto. Não está atento. Tem até a historinha lá das meninas, né, que queriam casar, elas tinham que estar com a lamparina acesa, né? Algumas dormiram. Só o noivo veio. O noivo veio e balbal, foi embora. Então, é assim, primeiro de tudo, eu tenho que estar presente. Eu tenho que estar presente. É fácil isso? Nem sempre, porque a gente não aprendeu a estar presente. As distrações são inúmeras. Mas se eu começo a prestar atenção nisso, e ver assim, quando eu faço algo, eu fico muito feliz quando eu estou fazendo aquele algo, observa isso. Sim. Se eu estou... O corpo fala, né? O corpo nos mostra. O tempo inteiro. E se eu estou em algo que não num trabalho, né? Ou um casamento. Outro dia eu estava caminhando, foi até ontem, estava caminhando, né? Fui tomar meu solzinho, a minha vitamina D3 todo dia, né? E de repente, no final, estava tomando lá uma aguinha de coco e minha amiga vira e fala assim, olha, agora tem cinema igual antigamente, drive-in, né? Todo mundo parado de carro aqui em Belo Horizonte tem, né? Criaram o drive-in, o antigo drive-in, né? E a gente ia assistir cinema e tal. Eu falei, nossa, era muito bacana o tal do drive-in, a gente, né? Namorar, lembra? A gente namorava dentro do carro. Era lugar de namorar, né? Era no lugar de namorar. E aí, uma outra pessoa que estava lá, aí ela falou assim, eu falei assim, bacana. Ele falou, imagina, ir para drive-in com esposa. Eu falei assim, como assim? Aí ele virou para ele assim, depois de 40 anos de casado, você acha que existe romantismo? Eu falei, claro que sim, isso é cultivado. Sim. Então, gente, e outra, se está 40 anos, não está feliz, por que está lá ainda? Eu não consigo entender isso. Aí esbarra naquela outra pergunta da pessoa lá, né? Então, se ele viver a vida, se ele for viver para sempre, eu vou suportar para sempre, ou seja...
Fica à espera que o outro morra para acabar com a situação? Exato. Quer dizer, não tem coragem de sair da zona de conforto, não tem coragem de dar o passo. Tomar uma atitude. Maldiz a situação, quer dizer, que energia que você está criando dentro desse ambiente. Vai ser um ambiente criativo? Óbvio que não. Agora, você pode estar 40 anos casado com uma pessoa e, minha querida, hoje vamos abrir um vinho, vamos dançar, já que a gente não pode ir para a rua dançar, vamos colocar uma música aqui, vamos dançar? Por que não? É o criar. Exatamente. A questão é que as pessoas não encaram o relacionamento, e não falo nem só do relacionamento... Não, é tudo na vida. Conjugal, não, mas é como se fosse um jardim. Você tem que cuidar, você tem que cultivar, jogar novas sementes, adubar, principalmente, né? Colocar amor. Sim. Então, é todos os dias. É todos os dias. E um relacionamento ainda pode vivenciar muita coisa do emocional, às vezes tem filhos envolvidos, às vezes a pessoa não está feliz, mas não faz nada para mudar aquela situação e fica ali empurrando com a barriga, aí vai tendo caso lá de fora, aqui e lá, né? Como meio de conseguir levar adiante aquela situação. A mesma coisa seria no trabalho, né? A pessoa, quando está num trabalho, simplesmente não gosta, mas precisa do salário no final do mês, aquilo ali chega a adoecer a pessoa. Sem falar que o salário normalmente não rende, né? Claro que normalmente não dá, porque aquilo ali não tem amor envolvido, não tem a energia da abundância. Sim, então assim, essas mudanças que a crise pede, porque dá 5 e 5 é número de mudança. Eu preciso chutar o balde das coisas? Claro que não é isso. O 5 desequilibrado, mas o 5 desequilibrado, ele acha que ele tem que sair chutando o balde. Mas se ele quer uma mudança, ele tem que ir o 6 interno dele, fazer as coisas com harmonia, com beleza, com responsabilidade, ao mesmo tempo empoderar de si mesmo e começar a ver o que eu posso fazer para mudar essa situação. A gente tem que se empenhar em mudar a situação. Ou não é isso? Então, quais são as outras possibilidades? O que me faz feliz? O que é que está acontecendo? Existem infinitas possibilidades. Eu só tenho que sair do medo, sair dessa inércia dentro dessa falsa estabilidade. É falso isso, gente. E aí, voltando de novo, batendo nessa tecla de sempre, que é tão necessário enfatizar, porque é o que nós mais precisamos trabalhar em relação ao medo, aprofundar o entendimento que quando, na verdade, nós tememos perder o controle, nós já perdemos. Já muito. Né? Nós já perdemos pelo apego àquilo que a gente quer manter a todo custo, e que muitas vezes é como estar segurando alguma coisa afiada, alguma coisa espinhenta que está ali te cortando a mão e você não solta porque tem medo de soltar, mas não pensa no alívio que vai ser soltar aquilo. Sim. Experimentar, né, a leveza de se render, de se entregar e se deixar fluir com a correnteza. Você vê, gente, quando a gente está na água, né, quando a gente está mergulhando, quando a gente está dentro da água mesmo, que você permite que o seu corpo flutue, que você consegue boiar, você só consegue boiar quando você abre mão de controlar. Sim. Enquanto você está ali tentando controlar, que você afunda. A hora que você solta, confia, entrega, você boia. E eu acredito que na vida pode ser assim.
Aliás, estou fazendo uma música sobre isso. Estou fazendo uma música sobre isso, que né, para quebrar esse paradigma mesmo. Nós não temos que estar no controle, nós temos que estar no comando. É bem diferente. Completamente. Né? Diametralmente oposto. E quando estamos no comando, quer dizer, as coisas estão sob o nosso mando, mas principalmente quando nós estamos entregues e confiando a esse eu superior, a esse eu maior, né, que realmente nos oriente, que nos direcione, e quando aceitamos, direcionamos e agimos dessa maneira, nós tendemos a ir para o lugar certo, as coisas começam a acontecer, nós começamos a atrair, a criar experiências que vão sendo cada vez mais compatíveis, porque cada um de nós veio fazer alguma coisa que só a própria pessoa vai fazer aqui, gente. Sim. Não adianta eu querer fazer o que a Dulce faz, o que a Dulce faz é o que ela veio fazer. Sim. Né? E o que eu vim fazer é o que eu vim fazer, e assim cada um de vocês. Cada um tem o seu toque especial para deixar, para dar no mundo, para contribuir para a elevação, né, de nós todos enquanto humanidade, enquanto planeta. Sim. Sim. E é importante olhar para isso, validar isso e começar a trabalhar nesse sentido. Sim. É para isso que a gente está aqui. Sim, é aquilo. Cada um tem uma digital. E nenhuma digital dos 7 bilhões de pessoas é igual a outra. Então, cada um de nós tem o seu papel aqui, né? Pode ser semelhante, mas nunca igual. Não, igual. Nunca igual. Nós não somos cópias, né? Nós não estamos aqui para repetir. E aí leva a uma outra questão, porque o velho padrão principalmente dentro de uma crise, é eu querer pisar em cima de um para eu poder crescer, para eu ter minha fatia do bolo, né? Se esquecendo que você pode até pegar a coisa do outro e copiar, nunca vai ser igual. Nunca. Porque cada um coloca a sua frequência ali, energia. Então não... E assim, não adianta você achar que você vai roubar cliente ou parceiro do outro. Isso não existe. Não existe. Não, eu acredito muito que, e você também, né? Que seja por frequência mesmo, por afinidade atração. Vibracional. Sim. Né? Então, as pessoas vão chegar para você de acordo com a afinidade mesmo, Sim. com a frequência. E de acordo com que... porque assim como a luva encaixa na mão, né? Aquilo que você tem a oferecer vai atender a necessidade daquele que está te buscando. Eu acredito que é assim. É assim para todos. E você já deve ter vivenciado isso, que às vezes você vai fazer um curso de uma coisa que você está super afim, mas chega lá, a pessoa que está ministrando o curso, a frequência dela não tem nada a ver com a tua, a forma dela colocar, a forma dela falar, às vezes até desestimula da gente de querer aquilo, porque você fala assim, uau, não é nada disso. Né? Eu estava entendendo outra coisa, mas não é. Ou você encontra outro professor, uma outra pessoa, que você fala assim, uau, que maravilha. Porque o quê? É a frequência, gente. Então, nós temos sim só que sair dos medos. A gente não precisa disso. Não é competição. Competição é o velho padrão. Crise não é levar para competição. E por falar isso, eu já vou adiantar que nós vamos ter como tema da próxima conversa afinada, competição, não. A hora de colaboração. Exato. Esse vai ser o tema da próxima conversa. Sim. Já ficam todos convidadíssimos. Espero que possamos contar com a presença de vocês novamente. Vou dar uma lidinha nos comentários aí, se você quiser ler dos que eu li da última vez. E, se possível, se achar que foi válido para vocês, falem para as pessoas. Às vezes pode ter mais gente
precisando ouvir exatamente o que a gente está falando aqui. Vão fazer esse movimento se ampliar e outras pessoas serem beneficiadas também. A gente está aqui se doando ao mesmo tempo em que estamos crescendo, porque, como eu já disse antes, a cada conversa são novas oportunidades de reflexão. A energia que vocês trazem só pelo fato de estarem aqui conosco, né, aí presentes no chat, ainda que não digam nada, isso já vem somar para essa egrégora que se forma, e é muito importante, cada presença é muito significativa, e eu agradeço. Ó, a Ariane estava falando aqui que ela está na hora certa, no lugar certo. Obrigada. Amém. Isso, Ariane, é isso que a gente tem que estar, sempre prestar atenção nisso. Aí eu vou mostrar que legal você está em BH, Dulce. Eu estou em BH e a Vanessinha em Pedro Leopoldo, tudo pertinho aqui, ó. Porque ela é de Contagem, né? Tá todo mundo aqui no mesmo, na mesma região. O Léo, sou bem mais flexível, persistente que os Correios. Sutilmente, humildemente, bato no mínimo umas 7 vezes na mesma porta. Mas, apesar de taurino persistente... tinha que ser não quero ser confundido com teimoso, insistente. Quando uma porta se tranca, outras vão abrindo frestas. Me transmuto em vento ou em água e sigo outro fluxo. A morte me espreita. Não tenho tempo para perder com desamor. É isso aí, Léo. Ninguém tem. Ninguém tem, mas é muito bom ter consciência disso. Exatamente, Parabéns. Né? Porque a gente tem que aprender a estar aqui e agora. Tá feliz. Tá buscando isso constantemente. O buscar, gente, não quero falar no buscar mental. Vamos falar em construir? Isso. A mudança de olhar. A mudança que uma crise pede é uma mudança de olhar. Em vez de olhar o meio copo vazio, eu começar a olhar que ainda existe água dentro do copo e que vai matar minha sede. Aí vamos ver que o copo esvaziou ainda mais? Ainda tem o copo. Ainda tem o copo que eu posso ir lá no vizinho e pedir um gole d'água. Ou um cafezinho, quem sabe, eu sou mais cafezeira. Né? Ariane falando assim, sempre vocês duas. Toda quarta-feira, Ariane, somos nós duas que estamos nesse trabalho. Esse foi um projeto que nasceu de nós duas, assim, porque nós somos meio que duas comadres, assim, que nós adoramos conversar, entendeu? Nossa conversa flui de uma forma muito gostosa e a gente quis partilhar isso com todo mundo. Isso. A Eliane aqui falando 6, ótica nova, exatamente. O 6, além de ser harmonia, de ser lar, de ser cura, paz, equilíbrio, beleza, ele também muda o nosso olhar, como eu enxergo a vida, e isso muda tudo. Né? Como eu escolho enxergar na verdade. É literalmente a trocar de óculos, assim. Sabe, se está tudo cinzento, você coloca um óculos colorido e vai enxergar tudo mais bonito. É bem assim. Exatamente. Só que não precisa de óculos físico, né? É só mesmo. Não. Né? Mas eu acho que agora vamos, né? Senão vai ficar muito extensa essa... já deu uma hora e meia. Isso. Bom papo. Adorei para variar. Isso, também. Sempre enriquecedor. Gratidão a todos e a cada um dos que estão presentes, dos que também irão assistir futuramente. Isso. Voltando a afirmar que essas conversas elas ficam disponíveis tanto no Face, né, nas páginas da Dulce, na minha página, no Elevando a Vibração, no meu perfil pessoal, nos nossos canais, no YouTube. Está lá para quem quiser assistir. Isso. E quarta-feira que vem tem mais. Aí vocês já estão sabendo que o tema é competição? Não. Colaboração, toca aqui. Olha lá, aqui, ó, toca aqui. Aqui, para lá. Não, essa. Aí, isso. Encosta.
Isso! Esse negócio é virado. A gente fica doidinho. Valeu. Dá até para fazer coração também, Dulce. Meu Deus do céu. Aí, isso. Chega perto. Aí! Isso! O coração meio abaixa um pouquinho. Ô, gente, eu tô igual um menino pequeno, assim, descobrindo. Eu fecho os olhos para poder enxergar. Que delícia! Bom. Gente, a criança se diverte e a gente vai levando a vida com mais leveza. Gratidão e até a próxima. Beijo, Dulce. Obrigada. Beijo, Vanessa. Beijo para todo mundo. Beijos. Até. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.